Oi, turma dos oitavos anos, manhã à tarde, professor Barreto, novamente. A aula de hoje vai das páginas 100, 101, 108 do livro texto. Vai ser basicamente uma aula de exercícios. E nós estamos estudando casos de congruência de triângulos. Congruência é ver se os triângulos são iguais. A palavra que nós usamos em geometria é congruência, tá? Mas, estou devendo a vocês o quinto caso, mas vou dar uma revisão bem rápida dos casos que nós já estudamos, tá? O primeiro caso era o caso LLL. Falei na última aula, você pode dar uma revisada nesse caso, LLL. É quando nós temos dois ou mais triângulos com os lados correspondentes com a mesma medida, veja. Aqui é 3.9, aqui é 3.9. 2.2, 2.2, 2.8, 2.8. Então nós podemos dizer que são congruentes esses triângulos pelo caso lado, lado, lado. Lado congruente, outro lado congruente e o outro lado congruente. Então, quando os três lados de um triângulo também são os três lados de outro triângulo, eles são congruentes pelo caso LLL. Ok? Vimos também o caso LAL, L-A-L. É o caso quando nós temos dois lados congruentes e o ângulo compreendido também congruente. Ó. Tá vendo? Então, esse lado é congruente a esse, não quer dizer nada. Esse lado é congruente a esse, não quer dizer nada. Mas se o ângulo compreendido entre os dois lados for o mesmo daqui, então são congruentes pelo caso L A L. Lado, mesmo ângulo adjacente, mesmo lado. Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Então é caso LAO. Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Vimos na aula passada. Temos também o caso ALA. Sabão em pó ALA, lembra? Não é Omo, não é Bem-TV, é ALA, sabão em pó ALA. Então, ALA é ângulo, lado, ângulo. Então, se eu tiver dois ângulos adjacentes iguais e o lado igual, então você pode decretar que esse triângulo é congruente a esse. Pelo caso, ALA é mesmo ângulo adjacente, mesmo lado, mesmo outro ângulo adjacente. Então, se eu tiver os dois ângulos adjacentes e o lado congruentes aqui, ter os mesmos ângulos adjacentes e o mesmo lado. Esse ângulo aqui é o ângulo oposto, não estou falando do ângulo oposto. Então eu tenho ângulo adjacente, lado, ângulo adjacente. Então é ALA, A-L-A. O mesmo ângulo adjacente, o mesmo lado, o mesmo ângulo adjacente. Caso ALA. E também o caso lado, ângulo, ângulo oposto. É o LAAO. Veja, o mesmo lado, o mesmo ângulo adjacente e o mesmo ângulo oposto. Então esses triângulos são congruentes pelo caso LAAO. Veja novamente, mesmo lado, L, mesmo ângulo adjacente, A, e mesmo ângulo oposto. Oposto, eu falo do outro lado, nesse lado aqui, oposto a esse lado. Então, esse ângulo aqui é adjacente, esse aqui é adjacente, mas esse aqui é oposto a esse lado. Oposto. Então, que caso é esse? L, A, O. Lado, mesmo ângulo adjacente, mesmo ângulo oposto. Então, caso LA oposto. Fizemos exercícios, tal, vocês procurem ver. Mas a aula de hoje começa com o quinto caso. Então, aqui nós tivemos 4 casos, né? Então, quinto caso, cateto e hipotenusa. Esse caso só pode ser verificado no caso de triângulos retângulos. Então, diz assim que se dois triângulos retângulos, cateto e hipotenusa só tem triângulo retângulo.
dois triângulos retângulos que tenha o mesmo cateto, ó, 8, 8, e a mesma hipotenusa. A hipotenusa é o lado maior, esse aqui é o lado maior, a hipotenusa. Se dois triângulos retângulos tiverem a mesma hipotenusa e o mesmo cateto, são congruentes. Então, são congruentes aqui. Então, veja só. AC congruente a DF. AC, cadê AC? AC congruente a DF, ou seja, hipotenusa congruente. E BC congruente a F, ou seja, cateto congruente. E o ângulo tem que ser 90 graus. Nesse caso, você diz que os triângulos ABC e DF são congruentes pelo caso cateto e hipotenusa. Ok? Um quinto caso só é aplicável para triângulo retângulo. Os outros casos também podem ser aplicados aqui no triângulo retângulo, mas esse aqui, esse caso, cateto e hipotenusa, só vale do triângulo retângulo. Ok? Vamos ver. Um exemplozinho para vocês firmarem os conhecimentos. Aqui eu tenho dois triângulos retângulos, veja só. Triângulos retângulos. Aqui a hipotenusa é 20. Aqui também é 20, então hipotenusa igual. E esse cateto aqui é 12, esse cateto aqui é 12. Então esses triângulos são congruentes pelo caso cateto congruente e hipotenusa congruente. Repare bem, hipotenusa é o lado maior, oposto ao ângulo de 90 graus. Hipotenusa igual e esse cateto igual a esse. Logo, se esses triângulos são congruentes, o outro cateto também é igual. Se esse lado aqui é 12, aqui é 12, aqui é 20, aqui é 20, o resultado que for nesse é nesse, porque eles são congruentes já. Aí você pode escrever que 6x menos 30 é igual a 4x menos 16. Resolvendo a equação, 6x fica, 4x é positivo, vem para cá negativo, menos 30 vem para cá, mais 30, menos 16 fica. Tranquilo, né? 6x menos 4x, 2x. 30 menos 16, 14. X vai ser o quê? 14 dividido por 2, 7. X é 7. Então, se x é 7, aí eu tenho 4 vezes 7 é 28, menos 16. Que dá exatamente 28 menos 16 dá 14, né? 28 menos 16. 28 menos 16 dá exatamente 12. Aliás, desculpe, 12. Então, esse aqui inclusive é isósceles, porque esse aqui é 12. Esse aqui é 12, aqui também é 12. 6 vezes 7, 42, menos 30, 12. Então, é um triângulo também, já que aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12, aqui é 12, ele é retângulo isósceles. Isso é possível. Então, por que eu disse que esse lado era igual a esse? Porque ele constatou que os triângulos são congruentes. Por que isso? São dois triângulos retângulos, as hipotenusas são iguais, e tem esse cateto que é igual a esse cateto. Aí você decreta o caso cateto e hipotenusa. Se dois triângulos retângulos têm hipotenusas congruentes e um dos catetos congruente, são triângulos congruentes. Então, tranquilo, né? Bom, mas a gente tá agora, vimos o último caso, que é o quinto caso, cateto e hipotenusa, e vamos fazer exercícios de todos os casos misturados agora, para ver se nós entendemos o assunto. Então, se você pegar seu livro-texto, página 100, você vai ver essa primeira questão lá. Encontre os pares de triângulos congruentes, indicando o caso. Vejam, na letra A, eu tenho 10, 6 e 8. Se você olhar direitinho, a letra F, 10, 6 e 8. Então, esse triângulo é congruente a esse pelo caso LLL. Aí você responde que a letra A, responde que a letra A é congruente à letra F, olha só, porque 10, 8, 6. Esse aqui, 10, 8, 6. Então, esse triângulo da letra A é congruente ao triângulo da letra F pelo caso LL. Aí eu respondo que o caso é LLL. Ok? Então, letra A,
o triângulo é 6, 10 e 8. Aqui eu tenho outro triângulo embaixo, na letra F, 6, 10 e 8. Então eles são congruentes pelo caso lado, lado, lado. Veja a letra B. Eu tenho 60 ângulo adjacente, 40 ângulo adjacente e lado. Como se fosse ângulo, lado, ângulo. Eu encontro a mesma coisa, 60, aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Porque eu tenho esse ângulo adjacente e o mesmo lado, ó. Mesmo lado, L. Então, mesmo ângulo, A. Mesmo lado, L. Mesmo ângulo, A. Então, é ala. A letra B, então, é congruente à letra E. B congruente à letra E, pelo caso ala. Ala por quê? Eu tenho mesmo ângulo adjacente, mesmo lado e mesmo ângulo adjacente. Então, ângulo, lado, ângulo. Ala. Ok? O letra C. Esse aqui você pode ficar até assustado, mas não existe nenhum caso ângulo, ângulo, ângulo. Não existe esse caso. Então, esse triângulo aqui, você não pode afirmar que ele é congruente, por exemplo, a esse aqui. Se você disser que o D é congruente a C, você não pode afirmar. C é congruente a D, interrogação. Eu digo que não existe caso esse caso não existe, ok? Não existe esse caso, então você não pode dizer que é congruente. Então, ter os três ângulos iguais não quer dizer nada. Ter os três lados iguais quer dizer congruente, mas ter os três ângulos, não. Agora veja, o F e o F já foi, B e F, né? Cadê? B, não, foi A e F, Então G e H. G e H são congruentes pelo caso LAU, porque mesmo lado, mesmo ângulo compreendido, mesmo lado. Veja, lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Mesmo lado, mesmíssimo ângulo, mesmo lado. Então, L, A, L, caso LAU. Então, G é congruente a H pelo caso LAU. É assim que nós identificamos os casos, tá? Os casos modificados, você vai olhando os desenhos e vai batendo com a teoria para ver se consegue classificar. Tente refazer em casa essa questão. Bom, aí se você vai agora na mesma página, questão 3, classifique verdadeiro ou falsa as afirmações. Vamos lá. Se dois triângulos têm os três ângulos respectivamente congruentes, estes são triângulos congruentes. Essa letra A é absolutamente falsa. Falsa. Veja bem por quê. O próprio esquadro me dá essa explicação. Olha, se eu tiver um esquadro, são dois triângulos com os mesmos ângulos. Aqui 90, aqui 90. Aqui 45, aqui 45. 45, 45. Então, eles têm os mesmos ângulos, mas esse triângulo é congruente a esse. Ter os mesmos ângulos não quer dizer que eles são congruentes, não. Então, esse caso não existe. Se dois triângulos têm os três ângulos respectivamente congruentes, estes triângulos são congruentes. Falso. Não existe. A letra A a resposta seria não existe o caso A. Não existe esse caso. De congruência não existe, de semelhança, de congruência não tem. Bem, B. Para construir um triângulo retângulo, basta conhecer a medida dos seus catetos. Essa é verdadeira, vou te mostrar. Vamos dizer que você pega aqui e constrói um ângulo de 90 graus.
Aqui você bota, digamos, 6, aqui você bota 4. Então, eu vou com o compasso, construo 90 graus aqui, boto 6 e 4. Então, eu já construí meu triângulo retângulo. É possível construir com os catetos. Se ele fala catetos, é porque eu sei que é o triângulo retângulo. Então, eu tenho um ângulo e tenho os dois lados. Então, só é fechar aqui e essa alternativa seria verdadeira também. Pelo caso, veja, pelo caso, lado, ângulo, lado. Pelo caso, lau, você pode construir. C. Se em dois triângulos retângulos os catetos são congruentes, se em dois triângulos retângulos os catetos são congruentes, os triângulos são congruentes pelo caso lau. Veja bem, no caso, se dois triângulos retângulos, então, eu tenho dois triângulos retângulos, então eles têm 90 graus os dois. E ele é isósceles, digamos que aqui seja 6, aqui é 6. 6, aqui é 6. Isósceles tem que ter dois lados iguais, certo? Então, triângulo retângulo isósceles. Aí, claro que eles são congruentes, porque eu tenho mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Sim, verdade, verdade. O caso é o caso lau, né? Caso lau. Pelo caso lau, você pode afirmar isso. Que se dois triângulos isósceles têm retângulos com os lados congruentes, aqui se o lado, isso aqui é 6, aqui é 6, aqui é 6, 6 também, e o ângulo 90, então o caso lado, ângulo, lado, mesmo ângulo, lado. Então o caso lau se concretiza aqui. Na mesma página, questão 4, agora você vai ter que pensar um pouco. Veja, determine o valor de x em cada caso. Olha, isso aqui são dois triângulos. O ano passado nós aprendemos que esses ângulos aqui são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos OPV. São congruentes. Aí eu tenho aqui, veja bem, 3, 60, um traço. Aqui eu tenho 3, 60, um traço. Esses triângulos são congruentes pelo caso ala. Ângulo, lado, mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo. Mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo. Então, eles são congruentes pelo caso ala. Presta atenção, aqui é 60 graus. 60 graus. Então, se esse ângulo aqui é 60, aí eu tenho aqui, ó. Aqui são ângulos opostos pelo vértice, são congruentes. Então eu tenho aqui 60, um tracinho. Aqui eu tenho 60, um tracinho. E tem o mesmo lado, ângulo, lado, ângulo. Mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo. Então são congruentes pelo caso ala. E são congruentes, aqui 3 é igual a 3, e aqui x é igual a 2. Porque se esse lado aqui é congruente a esse lado aqui tem que ser congruente a esse aqui, porque são triângulos congruentes. E esse lado de 2 é oposto ao ângulo de um traço. Quem é oposto de um traço? X. Então, x é correspondente a 2, porque x é um lado que é oposto a um traço no triângulo, e 2 é oposto também a um traço. Então, significa que esse lado é correspondente a esse. Como esse triângulo é congruente a esse, se aqui é 3, aqui também é 3, essa medida daqui é igual a essa, e aqui x igual a 2. Então, sem muito cálculo, só no raciocínio, x igual a 2. Então, x igual a 2. Repito por quê? Como aqui nós temos esse ângulo que não foi dado, você tem que raciocinar ângulos opostos pelo vértice. Se aqui for 30, aqui é 30. Se for 40, aqui é 40. Aí eu teria o quê? 60 aqui, 60 aqui. Um traço aqui, um traço aqui. E o mesmo lado. Então, mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo.
mesmo ângulo 60, mesmo lado 3, mesmo ângulo, um tracinho. Então, ângulo, lado, ângulo. É o caso ala. Se o caso é ala, significa que esse triângulo é congruente a esse. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. Vejam. Aqui nós temos esse lado 5, esse lado é 5. Mesmo lado, mesmo ângulo. Mas vejam, esse lado aqui, esse lado vermelho aqui, esse lado aqui que eu risquei, ele serve para os dois ângulos. Para os dois triângulos, desculpem. Então significa que eu tenho, nesse triângulo de cima eu tenho 5 centímetros, 15 graus, um traço. Aqui eu tenho 5 centímetros, 15 graus, um traço. É o caso LAU, né? Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Então nós temos aqui os triângulos congruentes. Triângulos congruentes pelo caso LAU. Lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Repetindo. Aqui é 5, o ângulo é 15 e o lado é um tracinho. O triângulo de cima, aqui é 5, o ângulo é 15 também e esse lado aqui é um tracinho. Então, se eu tenho o caso lado igual, ângulo igual, lado igual, lado, ângulo, lado é LAU, caso LAU. E olhando melhor aqui, olha, aqui é 90 graus. Então, esse ângulo aqui, quanto seria 90, quanto seria 360 menos 90? Seria 270. Então, se esse ângulo aqui é 270 e aqui é bissetriz, veja que é bissetriz, e esse triângulo é congruente a esse, então aqui esse ângulo é 135 e esse aqui é 135 também. Deixa eu explicar melhor. Aqui é 90, mas aqui tudo, se você der um giro completo, dá 360. 360 menos 90 dá 270. Se você dividir aqui como é bissetriz, ó, então aqui é 135 graus e aqui é 135 graus, ok? Aí vejam, 15 mais 135 dá 150. Então esse ângulo aqui só pode ser 30 graus. Esse ângulo aqui só poderá ser 30 graus. Repetindo, 15, 140, 150. 15 mais 135 dá 150. Mais 30, 180. Ok? E claro que esse aqui também é 30 graus. Porque esse triângulo de cima é congruente ao de baixo. Esse aqui tem os mesmos ângulos, 15, 135, 30. 15, 135, 30. Só que nós não sabíamos no começo. Precisamos primeiro raciocinar que esse lado aqui era 5, esse ângulo era 15, aqui era um tracinho. Embaixo, aqui também é 5, aqui também é 15, aqui também é um tracinho. Então, são congruentes pelo caso LAU. E assim você deduz que logo o x teria que ser 30 graus. E o maior esforço foi aqui. Se aqui é 90 graus, e isso tudo aqui é 360, uma volta completa, 360 menos 90 dá 270. Quando divide por 2, já que aqui é bissetriz, olha, bissetriz, certo? E os triângulos são congruentes. Se aqui for 135, que também tem que ser, o mesmo ângulo daqui tem que ser o mesmo daqui. Divide por 2, 270. Eu falo 360 menos 90 dá 270. Então, esse ângulo todinho aqui, esse aqui é 90, esse ângulo todinho aqui é 270. Mas como esse triângulo é igual a esse, congruente, então esse ângulo aqui tem que ser igual a esse. Eu divido por 2, 270 dá 135. Aí pegando só um triângulo, 15 mais 135 dá 150. 150 mais 30, 180. Ok? Pense um pouquinho sobre essa questão. Agora aqui também no livro texto, página 108. Esse aqui é um pouco mais complexo. Veja. Eu tenho um triângulo que tem 60 graus, 60 graus. Então, esse ângulo aqui de cima tem que ser 60 também, certo, pessoal? Tem que ser, por quê?
60 mais 60 mais 60 dá 180. Então, isso aqui só pode ser um triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Tem os três lados congruentes. Ora, então, se equilátero, os três lados são iguais. Aqui é x, o valor que tiver aqui é o mesmo valor daqui, o mesmo valor daqui. Triângulo equilátero, equilátero. Então, vamos lá. Aí vamos destrinchar esse desenho aqui. Eu vou pegar só os triângulos das pontas. Tá legal. Se ele é equilátero, esse lado aqui também é x, olha só. Se ele é equilátero, então os três lados são iguais. Então aqui também é x, olha. Certo? Se ele é equilátero, e aqui também é x. Porque ele é equilátero, os três lados são do mesmo tamanho. Equilátero. Como é que eu soube disso? Porque esse aqui é 60 e aqui é 60, dá 120. Para 180, 60. Um triângulo que tem três lados iguais é equilátero. Três ângulos iguais. Bom, aí olhando para aqui direitinho. Eu tenho o quê? Esse lado é igual a esse. No livro texto está dizendo que esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse. Eu tenho um caso ala, veja. Ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo. Mesmo ângulo 60, mesmo lado x e mesmo ângulo. Um tracinho. Então, são congruentes os triângulos. São congruentes pelo caso, vamos de novo, porque ala, vamos ver, porque eu tenho esse ângulo, um tracinho x e 60, aqui no outro eu tenho um tracinho x e 60, a mesma configuração, ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo, é ALA, mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo, então são congruentes pelo caso ALA. Caso ALA, ângulo, lado, ângulo. Ora, se esses dois triângulos são congruentes, então aqui também é 2,5. Tá bom? Não é verdade? Se eu provei que eles são congruentes, e aqui é 2,5, aqui é 2,5 também. E esse pedaço aqui do meio é 2, ó. Esse pedacinho aqui é 2. Logo, x vai ser 2,5 mais 2,5 dá 5, mais 2, 7. Daqui tiramos logo x igual a 7 centímetros. Mas só pude dizer que era 2,5, não era porque no desenho está aparecendo, não. Eu primeiro tive que provar que esse triângulo era congruente a esse. E dizer o caso, qual o caso que ele é congruente. Porque ala, mesmo ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo. Ó, 60, x e um tracinho. 60, x e um tracinho. Caso ala. Pelo caso ala são congruentes. Se são congruentes, essa medida aqui é igual a essa e essa medida aqui é igual a essa. Aqui é 2,5, completa o quadro do x. Ok? E para encerrar, isso aqui é bem mais fácil. Aliás, tem mais algumas coisas aqui, vamos ver se dá tempo. Livro texto, página 112, questão 5. Quais pares de triângulos são congruentes? Em caso afirmativo, qual o caso? Esse aqui, olha só. Esse aqui, olha só. 7, 30 graus, 5. 7, 30 graus, 5. Sim, são congruentes. Congruentes pelo caso lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Mesmo lado, mesmo ângulo, mesmo lado. Então, caso LAU. Sim. Sim. Caso LAU. Lado, ângulo, lado. Mesmo, ó, 7, 30 graus, 5 centímetros. Aqui, 7, 30 graus, 5 centímetros. Mesmo lado, mesmo ângulo corresponde, mesmo ângulo compreendido 30, mesmo lado. Mesmo lado, mesmo ângulo compreendido, mesmo lado. Então, caso LAU. Aqui, já falei a vocês que não existe esse caso. Dois triângulos, veja até o tamanho deles que é diferente.
eles podem ter até os mesmos ângulos, olha só, mas não define nenhum caso. Não podemos afirmar serem congruentes. Mas, Barreto, por que você não pode afirmar? Não existe caso ângulo, ângulo, ângulo. Pode estudar os 5 casos, não existe esse caso. Ângulo, 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 não existe esse caso. Então aqui é uma pegadinha. Você vai direto e pensa que é congruente. Mas os ângulos não definem nada. Você pode ter os mesmos ângulos e ser maior que esse. Tá? Então, isso aqui não é caso de congruência. Ângulo, ângulo, ângulo não é caso de congruência. Esse caso não existe. Não podemos afirmar serem congruentes. Não existe caso A. Esse caso não existe. Tá? Ó, gente, eu vou falar logo sobre a questão da tarefa, que não vai dar tempo aqui, talvez. Veja, cada atividade você pode fazer páginas 41 a 46. Aí eu selecionei mais essa questão, a letra C, para explicar, e o 14 da página 113. Então, vocês podem tentar fazer a letra C, aqui da questão 5. Olha, a questão 5 tem a letra A, tem a letra B. A questão 5, C e D. E página 113, questão 14. Tá bom? Forte abraço para todos.